Maria, Mano Felipe, e os que Felipe amou, Deus tem dado a ele. Oh, Sulamita, a bem amada do grande rei. Oh, Sulamita, a bem amada do grande rei. Oh, Sulamita, a esposa do grande rei. Oh, Sulamita, a igreja viva à meia-noite. Quando meu rei a vi, Saudações a todos companheiros de terra que vão poder ver este vídeo. Eu sou Francisco Alexandre, eu sou discípulo do profeta Cacó Felipe e eu trago aqui para vocês a esta hora uma mensagem sobre uma verdade que você não precisa necessariamente crer. Você vê? Existem coisas que a pessoa não precisa necessariamente, obrigatoriamente a crer, mas por um direito que Deus mesmo ele atribui aos humanos. Cada ser humano tem o seu direito de ouvir em sua geração o que Deus está fazendo. Você vê? Cada ser humano vivo numa geração, ele tem um direito de acompanhar, ele tem um direito de ouvir aquilo que Deus está fazendo na sua geração. Você vê? É um direito das pessoas saberem hoje o que Deus está fazendo. No tempo de Noé, era o direito do cidadão do tempo de Noé saberem que Deus está fazendo uma arca por meio de Noé. Você vê? Mas não era obrigatório entrar na arca de Noé. Você me entende? Eu estou a dizer que no tempo de Noé havia pessoas fazendo uma arca, ou Deus estava fazendo uma arca na geração de Noé. E o povo não era obrigado a crer que era Deus quem fazia a arca, mas era o direito do povo ouvir que Deus está fazendo uma tal coisa naquela geração. Agora, hoje vamos falar aqui de uma verdade que a pessoa não precisa geralmente crer nessa verdade, mas precisa saber que isso existe. Você não precisa acreditar o que vamos tratar aqui. Ninguém será obrigado a crer necessariamente que isto seja verdade ou não seja. Mas se você estiver vivo até hoje, então esse é o direito saber do que vamos aqui tratar. Sobre a questão do julgamento e do trono branco, como que isso vai funcionar. As igrejas hoje ensinam vários conteúdos, várias informações distorcidas, diferentes sobre a questão do julgamento, você vê? Mas cada ser humano tem a noção de que um dia ele vai passar pelo julgamento de Deus, você vê? As pessoas sabem que vão passar pelo julgamento final, ou passarão pelo julgamento no dia em que Deus julgar a humanidade de acordo com as obras que a humanidade está hoje fazendo. O que você precisa reter neste vídeo é que no julgamento final, cada geração virá com o seu profeta. Ora, vejamos, hoje nós estamos vivos. Algumas pessoas nem sabem por que vivem na Terra, ou por que vieram para a Terra. Não sabem e nunca se puseram a perguntar o motivo da vida na Terra. Mas eu vou resumir para vocês. O motivo de vida na Terra é o paraíso. Quando Adão e a Eva perderam o paraíso, Deus quis devolver o paraíso para eles, e dando mais uma oportunidade para eles fazer aquilo que é a vontade de Deus. E dessa vez, eles teriam que passar pela terra, viver, resgatar o paraíso, morrer e voltar para o paraíso. Você vê? Tão simples quanto isso. Nós estamos aqui na terra, não porque nós queremos, mas porque é uma oportunidade que Deus nos deu. Quando pecou-se no jardim, Deus deu uma oportunidade ao homem de ser mais uma vez dono do antigo jardim, mas para tal o homem tinha que aprender a respeitar e a viver os princípios divinos. Você vê? O homem precisa de aprender a viver e a respeitar os princípios divinos. Agora, nessa geração em que nós vivemos, há uma mensagem que está sendo pregada só por um povo, e você pode perguntar, mas por que esses de Cacó Felipe não ficam no silêncio? Lê aí o Ezequiel 33, ele diz que
se você não pregar a mensagem verdadeira, se você não pregar o evangelho de verdade, o sangue do ímpio será cobrado na pessoa que não pregou. Você vê? É por essa razão que Paulo diz: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é um pedido, não é um favor. É uma obrigação imposta a um filho de Deus. Ele é obrigado a pregar aquilo que ele entendeu. Por quê? Se ele não pregar, quando o ímpio morre na sua impiedade, logicamente o ímpio vai dizer: eu não sabia. Você vê? Os filhos do diabo dirão no céu: nós não sabíamos que havia tais verdades na face da terra. E se alguém me dissesse que isso funcionava assim, eles dirão que eu iria crer. Eu não sabia, por exemplo, que cada geração tem seu profeta. Se eu soubesse, teria procurado o profeta da minha geração. Você vê? Eles vão procurar protesto perante o julgamento para poder defender-se. Porque nas igrejas católicas, evangélicas, protestantes e barramistas, não se ensina lá que virá no julgamento com seu profeta. Você vê? No julgamento não haverá um livro que foi inventado. Quando Daniel diz vi livros, quando o Apocalipse diz que viu livros, são livros de profetas. Você vê? Livros de profetas que foram vistos lá no dia do julgamento. Moisés veio no julgamento, ele com seu livro. Quando os judeus falam dos profetas, eles falam do profeta com seu rolo na mão. Quando eles desenham Moisés, Moisés está lá, Moisés com seu rolo. Você vê? O que tornou Moisés profeta é o seu rolo, ou são os seus rolos. O livro de Moisés tornou Moisés profeta. Então, há uma verdade que as igrejas não querem pregar, mas que você precisa saber. Podes não crer, mas saiba que no julgamento, cada geração virá com seu profeta e o livro daquela geração. E que livro é esse da vida? O livro da vida é o livro do profeta. Moisés, quando pregava, o livro que ele escrevia era o livro da vida da sua geração. Porque é no livro de Moisés onde tinha o código da salvação. Quando você pecava, pegava um animal para sacrificar, e isso estava escrito em lugar nenhum fora do livro de Moisés. Quando você era apanhado em adultério, devia ser apedrejado, e isso estava escrito em nenhum lugar fora o livro de Moisés. Você vê? Era Moisés quem revelou, por exemplo, em Deuteronômio 22:5, que a mulher não pode usar roupas de homem e o homem não pode usar roupas de mulher. Você vê? Foi por revelação. Então, o livro da vida no tempo de Moisés é o livro de Moisés. Quando a Bíblia diz que sentou-se um trono, abriu-se livros, não vejam ali livros inventados. São livros de profeta. Cada profeta virá com sua geração e um livro. E esse livro não vai ser inventado. Será o livro que o profeta pregou. Mas como assim? Estou a dizer que Noé só vai julgar a sua geração. Quando chegar o dia do julgamento, Noé vai se pronunciar, ele e a sua geração. E Noé dizer a Deus que quando ele pregou a mensagem da arca, esses é que entraram, esses é que não entraram. E ponto final. O livro de Noé vai ser usado para provar que Noé pregou a mensagem, o povo ouviu, mas não quis aceitar. E ponto final. Não haverá outra coisa. Agora não ouviram. Todo mundo ouviu no tempo de Noé o que Deus estava fazendo, porque é o direito da pessoa saber aquilo que Deus está fazendo na sua geração. E Deus está vivo. O católico sabe que Deus está vivo. O protestante sabe que Deus está vivo. O muçulmano, o budista, o barnamista sabe que Deus está vivo. Mas eles recusam-se a crer que Deus ainda pode enviar um profeta com uma mensagem. Você vê? Eles recusam a aceitar que Deus ainda pode mandar mais profetas. Mas isso não é para que vocês creiam. Mas fiquem sabendo que no julgamento, cada geração virá com seu profeta. Isso é Moisés com sua geração. Moisés vai apresentar a sua geração a Deus e dirá àqueles que combateram a ele e àqueles que a seguiram a mensagem como devia ser. E o próprio Jesus disse lá em Mateus aos seus discípulos que quando se sentar no trono, haverá 12 tronos. Você vê? E 12 discípulos irão julgar as 12 tribos de Israel, que estiveram em vida no tempo em que o Senhor Jesus Cristo pregava a sua mensagem na terra. Você vê? Haverá um trono, ou haverá 12 tronos para os 12 discípulos que irão pregar a mensagem. Você vê? Que irão pregar a mensagem de Deus para o tempo em que Cristo estava em vida. Então, há uma verdade que os católicos, evangélicos, protestantes não querem admitir, não querem ouvir, mas que eles precisam saber. No julgamento, cada geração virá com seu profeta. O profeta Cacau Filipe hoje é combatido e rejeitado por milhares. Ele é um profeta mensageiro. Tu me compreende? Você precisa compreender. Existem profetas de igreja, existem profetas que tiveram revelações, mas existem profetas mensageiros. Você vê? Os profetas mensageiros são profetas que recebem uma revelação na sua geração, escrevem um livro e pregam uma mensagem para a sua geração.
E esta mensagem, meus senhores e minhas senhoras, é a mensagem que será usada no dia de julgamento. O que Moisés pregou é isto que será usado no julgamento no trono branco. O que Jeremias pregou será isto que será usado no dia do julgamento do trono branco. O que Jesus pregou é isso que será usado no dia em que o Senhor Jesus Cristo irá julgar as nações. E Paulo deixou claro lá em Romanos 2,16, no dia em que Deus julgar a humanidade de acordo com o meu evangelho. Você vê? A humanidade no tempo de Paulo será julgada de acordo com o evangelho do apóstolo Paulo. Você vê? Cada profeta irá julgar as pessoas, ou as gerações serão julgadas de acordo com o livro do profeta que esteve vivo na sua geração. Por exemplo, Moisés não poderá julgar alguém que viveu no tempo de Paulo. Por quê? Porque o pecado no tempo de Paulo não era apedrejado. Você vê? No tempo em que Moisés viveu, quem pecava era apedrejado, era morto. Mas no tempo de Paulo, já não era assim. No tempo de Paulo, as pessoas já não eram apedrejadas. Você vê? Houve um tempo em que as pessoas eram apedrejadas no tempo de Moisés. E houve outro tempo em que as pessoas já não eram apedrejadas. E isso é o tempo de Paulo. Houve um tempo em que casar sua prima não era pecado. Tempo do Abraão. Abraão casou com Sara. Sara era irmã, prima do Abraão. Isaac casou com a Rebeca. Rebeca é prima do Isaac. Você vê? Houve um tempo em que casar com sua prima não era pecado. Mas houve um tempo de João Batista que já não era admitido que você pudesse casar parentes. Você vê? Então, cada profeta irá pregar a mensagem de acordo com sua revelação. E essa revelação, e essa mensagem vai usar-se como o julgamento, ou a mensagem do julgamento daquela geração. Então, os católicos hoje, eles pegam a Bíblia e tentam se enganar que eles serão julgados no céu usando a Bíblia. É impossível. A Bíblia não poderá nos julgar por causa de uma simples razão. Cada profeta pregou sua mensagem e a mensagem do profeta sempre foi diferente com outro profeta. Noé pregou a arca, foi. Moisés pregou o Egito, o estado do Egito, foi. Josué, Mar Vermelho, o Rio Jordão, foi. Cada profeta veio com sua mensagem. Ninguém pregou taxativamente uma mensagem igual ao outro profeta já morto. E você não vai encontrar Jeremias a falar de Moisés, não vai encontrar Isaías a falar de Jeremias ou a falar de Moisés, não. Cada profeta falou da sua mensagem na sua geração, porque outros profetas já não são necessariamente importantes na salvação das outras gerações. A mensagem de Moisés não podia salvar ninguém no tempo em que o Senhor, Jesus Cristo, esteve cá na terra. Você vê? No tempo em que Paulo pregava, a mensagem de Jesus já não podia salvar ninguém. Você vê? Porque cada profeta prega uma mensagem da sua geração. Agora, há uma verdade que os católicos negam-se a crer. Os evangélicos negam a crer. Os barnamistas negam-se a crer. E os muçulmanos, budistas, shintoístas negam a crer. Mas no julgamento, percebam, no julgamento cada profeta virá com sua geração. Ah, mas como assim? Estou a dizer que no julgamento cada profeta virá com sua geração. E cada profeta virá com o rolo, o livro que ele pregou. Não vai se inventar livros. Quando o Daniel diz que viu o trono e livros, não está a dizer que vai se inventar livros no céu. Mas são livros que profetas escreveram. Jeremias escreveu seu livro, a sua geração combateu. Então no julgamento, Jeremias virá com seu livro e ele irá falar para Deus o que ele pregou primeiramente. Jeremias será julgado primeiro com aquilo que ele pregou. E depois Jeremias irá apontar quem o combateu e quem esteve do seu lado. Você vê? E a partir dessas bases, Deus irá dar a cada humano a sua recompensa segundo aquilo que ele fez. Você vê? Cada um irá receber o galardão segundo as suas obras. Então, você precisa saber. Podes necessariamente não crer nessa mensagem, mas ela é inteira verdade. No julgamento, nós seremos julgados, cada geração com seu profeta. Noé, seu profeta, sua geração. Jeremias, sua geração. Isaías, sua geração. Moisés, sua geração. Abacuque, sua geração. Esses profetas do qual estou a falar virão com seus livros, com seus rolos. Você vê? Quando Deus chamar Noé, Noé virá ele e o seu rolo. Noé tinha um livro. Lá onde tinha o código de vida na sua geração. Lá onde tinha a mensagem da arca. Aqueles centímetros, como que a arca tinha que ser feita. O tipo de madeira, os animais que deviam entrar, 7722. Tudo aquilo está registrado, está fixado no livro. Você vê? E Noé, quando aparecer no julgamento, Noé irá dar relatório a Deus aquilo que ele pregou. E também irá dizer quem aderiu à sua mensagem e quem não aderiu à sua mensagem. É a partir desta base em que Deus irá fazer o julgamento final. Onde vai ser aqueles que combateram Noé
para o inferno e aqueles que entraram na arca com Noé para o paraíso. Simplesmente quanto isto. Deus é tão justo que ele não poderia fazer uma coisa a mais que isto. Julgar alguém, por exemplo, dizer a mim que eu neguei entrar na arca no tempo de Noé. Para mim seria injusto, porque eu não conheci Noé, eu não estive na geração de Noé. Então Deus não pode dizer que eu não entrei na arca no tempo de Noé. Você vê? Porque Noé teve sua geração e a geração de Noé, meus senhores, será julgada de acordo com a mensagem que Noé pregou. Então, hoje em dia, os católicos não pregam essa mensagem. Eles acabam ensinando seus fiéis que serão julgados na base da Bíblia. É um erro, é um perigo, é uma mentira, é uma farsa. Ninguém será julgado na base da Bíblia. Até porque a Bíblia é diferente. Os católicos têm uma Bíblia com 73 livros e os evangélicos também têm outra Bíblia com 66 livros. Então, qual é o livro que vai julgar as nações? Se o católico usa uma Bíblia com 73 livros e o evangélico usa outra Bíblia com 66 livros, 73, 66, qual é que será usado para o julgamento? Dos católicos ou dos evangélicos? Nenhuma das duas Bíblias. Deus não vai usar a Bíblia no julgamento. O que vai se julgar, ou o que vai se usar, são rolos, são livros de cada profeta. Você vê? Cada profeta virá com sua geração. E para a nossa geração, virá o profeta Cacó Filipe, juntamente com o seu rolo. Ele tem um livro. Isto que estou aqui a apresentar a vocês simplesmente são alguns capítulos. E são alguns capítulos do livro da vida para essa geração. Quando Deus julgar o século 21, ele irá julgar essa geração de acordo com a mensagem de Cacó Filipe. Mas como assim? Cacó Filipe é o profeta dessa geração. Você crendo isto ou não, você não é obrigado a crer nisto, mas você deve saber. Deus envia um profeta em cada geração. E esse profeta é o legislador, é o porta-voz, é o guia vivo de Deus naquela geração. E esse profeta deve ter chamada, isto é, o dia em que Deus lhe chamou, e deve ter uma mensagem. Você vê? Paulo, quando ia para Damasco, encontrou-se com Jesus. Ele foi chamado para a mensagem e foi dado uma mensagem. E Paulo escreveu o livro da sua geração. Moisés, estando lá na sarça ardente, encontrou-se com um anjo. Moisés recebeu uma mensagem e um dia em que foi chamado, na sarça ardente. Paulo foi chamado quando ia para Damasco. Moisés foi chamado na sarça ardente. Jeremias foi feito profeta antes do ventre da mãe. Isaías viu Deus no ano da morte do rei Uzias. Cada profeta mensageiro viu Deus e foi chamado para a sua mensagem. Não se intitulou profeta Jeremias. Cada profeta veio numa geração com sua mensagem e pregou a mensagem de acordo com a revelação. E para essa geração em que nós vivemos, o profeta Cacó Filipe foi chamado em cumprimento de uma profecia. Daniel lá 12 havia dito que ele ouviu, mas não compreendeu uma mensagem. Quando ele tentou compreender, Deus disse a Daniel, não, esta mensagem não é para hoje. Essa mensagem é para o fim dos tempos. Há muitas almas que serão purificadas, refinadas e branqueadas na base disto que você ouviu. Mas vá, Daniel, e vá descansar com teu lote, porque isto é para longos dias. Você vê? A mensagem que Daniel ouviu em Daniel 12 não era para aquele tempo. A Bíblia é clara. Deus disse para Daniel que a mensagem é para longos dias. Dias por vir. Você vê? E Daniel ficou ciente que aquela mensagem selada em um idioma desconhecido haveria de ser anunciado, mas num tempo exato, numa altura exata, Deus iria enviar um outro profeta para poder anunciar aquela mensagem que Daniel ouviu em Daniel 12, 4, que não entendeu, mas que no entanto Deus havia dito que na hora marcada alguém virá para desvelar essa mensagem, porque estava selada num idioma desconhecido. E o profeta Cacó Filipe, no dia 24 de abril, como também a Bíblia fala aí, pode confirmar na sua Bíblia, no 24º dia, como diz ali a Bíblia, no dia 24, no mês de abril também, onde que Daniel teve essa revelação, o profeta Cacó Filipe volta a ter uma mesma visão, lá no mar, tá para saber? Lá na praia, ele tem uma revelação em cumprimento daquela mensagem. Daniel ouviu a mensagem, mas não compreendeu. E foi dito a Daniel que isto que você ouviu não é para agora, é para o fim dos tempos. Você vê? Daniel disse que ele ouviu, mas não compreendeu. Não compreendeu por quê?
não compreendeu porque estava em um idioma desconhecido. Você vê? Então Daniel pregou e disse que não. Há uma mensagem que virá para o tempo do fim, que eu ouvi, mas não compreendi porque estava num idioma desconhecido. E Deus disse a ele que lá no final dos tempos, alguém, um profeta como você, Daniel, virá, aleluia, para poder desvelar, para poder anunciar aquilo que você ouviu e não compreendeu. Você vê? E Cacó Filipe, ele veio exatamente para desvelar aquela mensagem, porque Deus o revelou, o idioma desconhecido, no dia 24 de abril do ano 1993, o profeta Cacó Filipe recebeu um anjo e um cordeiro que veio dizer a ele que ele é o profeta dessa geração e desvelou a mensagem que estava contida lá em Daniel 12. Você vê? E Daniel, o profeta Cacó Filipe, começa hoje a pregar a mensagem que Deus lhe deu no dia 24 de abril para o julgamento dessa geração. E é a partir dessa mensagem do profeta Cacó Filipe que as nações, as gerações em que vivem nesses séculos serão julgados. Você vê? O julgamento será feito de acordo com o livro do profeta Cacó Filipe. O pecado que será sentenciado à vida ou à morte, tudo quando foi feito, será julgado de acordo com as coisas escritas nesse livro, nesse rolo do profeta Cacó Filipe. Por quê? Porque ele é o profeta dessa geração. E Noé julgará a sua geração. Jesus também disse claramente lá que os seus discípulos vão julgar as 12 tribos de Israel. E o profeta Cacó Filipe também irá julgar a sua geração com o livro que Deus lhe deu lá no dia 24 de abril do ano 1993. E eu vou ler aqui para vocês um dos julgamentos de Deus para essa geração, em Cacú 3:25, onde o profeta Cacó Filipe profetizou o coronavírus. Já é uma fase, é um julgamento, porque o Urim Tumim, o julgamento de Deus, vem em duas fases na terra. Primeira fase, o profeta prega um julgamento para advertir a humanidade, e a segunda fase, o julgamento já vai ser no trono branco, lá onde cada profeta virá com seu livro e a sua geração. Noé chegará e dirá: eu preguei a minha mensagem, e esse é que entrou na arca, esse é que não entrou na arca. Então, será assim de geração em geração. E para o tempo em que nós vivemos, você pode crer ou não crer, mas saiba que Cacó Filipe é que virá perante a Deus e dirá que, de acordo com o meu livro, eu preguei esta mensagem, e esses é que entraram na arca, ou que aceitaram essa mensagem, esses é que recusaram. E Cacó Filipe disse em 2002 que viria o coronavírus. E já que ele vem de Deus, a sua palavra é infalível. Eu vou ler aqui para você o Cacú 3:25. Cacú 3:25 diz assim: mas por causa do pecado e por causa das igrejas, saibam que o mundo irá de sofrimento para sofrimento. E acontecerá que, ao saudar um homem, não será capaz de apertar a mão do seu irmão ou do seu melhor amigo. Veja a profecia. Por causa do pecado e por causa das igrejas, o mundo vai de sofrimento em sofrimento. E acontecerá que, ele agora determina, um homem não será capaz de apertar a mão do seu irmão ou do seu melhor amigo. Primeira parte da profecia. O homem não será capaz de apertar a mão do seu irmão ou do seu melhor amigo. Ok. Quando a doença chegar, quando a pandemia do coronavírus chegar, os irmãos e amigos não poderão se apertar a mão. Por quê? Então ele continua. Do seu melhor amigo, sim, pelo medo de ser contaminado pela doença. As pessoas não se tocarão, não se apertarão as mãos pelo medo de ser contaminado pela doença. Isso em 2002. No dia 20 de outubro, ele começa a profetizar isso em 2002. E também diz aqui, pessoas andarão sem se tocar. Andarão sem se tocar. Hoje ninguém quer tocar o outro. As escolas fecharão. As escolas hoje, a nível da terra, estão fechadas. Ninguém quer estudar mais. Coronavírus está ameaçando. Também diz aqui que vocês escutarão pessoas dizendo: eu estou com medo de tomar o metrô. Eu estou com medo de tomar o ônibus. Você vê? Pessoas teriam medo de subir transportes públicos por causa da pandemia ou da doença. É uma profecia de 2002. Você pode ler esse livro gratuitamente no Play Store para quem tem o Android ou no iPhone. Você pode baixar e poderá confirmar esta e mais mensagens e mais profecias do profeta Cacó Filipe, o profeta que foi enviado para a nossa geração. E também você precisa reter aqui que quando Deus envia um profeta, não é necessariamente que as pessoas devem crer nele. Deve crer. Olha só, no tempo de Noé, só 8 pessoas entraram na arca. Outros beberam água, morreram. Você vê? Quando um profeta vem, não é necessariamente que todo mundo deve crer e entrar. Não é assim. O mais importante é que você tem que ouvir. Não há como, porque se as pessoas não ouvirem hoje,
Dirão, nós não sabíamos. Deus, se eu soubesse que há tal verdade na terra, eu podia crer, eu poderia ter entrado na arca. Você vê? O povo irá usar isso em defesa. Não, eu se soubesse que no julgamento cada profeta virá com sua geração, eu podia procurar meu profeta. E eu fiquei na igreja sentado, porque pensava que o pastor é que vai nos representar. Mas se eu soubesse que os profetas são os juízes das nações, então eu podia procurar o profeta da minha geração, já para se defender. O ímpio dirá isto. Então, ai de mim se eu não pregar esse evangelho. Ai de mim se eu não anunciar ao ímpio que ele precisa de saber que a obra de Deus, segundo João 6, 28 e 29, é crer e reconhecer no profeta que Deus envia. Quando perguntaram a Jesus o que devemos fazer para fazer a obra de Deus, a resposta foi simples e clara. Reconheçam o homem que ele envia. Reconheçam o profeta que ele envia. Você pode ser bom homem que segue tudo que Moisés falou, mas se você rejeita Cristo, não fizeste nada. Antes mesmo de morrer na cruz, todos aqueles que viveram no tempo de Jesus Cristo deviam crer em Cristo para ser salvos, não em Moisés. Porque Moisés já estava morto. Josué estava morto. Então, cada profeta virá com sua geração e cada profeta vai pregar ou vai julgar a sua geração. Então, o católico hoje, ele acredita que a Bíblia vai lhe julgar. Mas ok, católico, como que a Bíblia vai te julgar você se a Bíblia tem um conjunto de coisas diferentes? Segundo Gênesis 9, estamos a dizer que Noé comeu a carne do porco. Você vê? A Bíblia diz que Noé comeu tudo. Gênesis 9, 3. A mesma Bíblia, em Levítico 11, diz que Moisés não comeu porco, não comeu bagre, não comeu muitos animais, o peixe pedra, Moisés não comeu. O mesmo Deus que disse para Noé comer tudo, em Gênesis 9, é o mesmo Deus que disse a Moisés para não comer certas coisas. Então a pergunta que vem para você, se a Bíblia vai nos julgar, qual é a lei que vai ser julgado? Eu que comi porco, eu que não comi porco. Qual é a mensagem que será usada? De Noé, que comeu porco, ou de Moisés, que não comeu porco? Você vê, isso é uma contradição. Um profeta morto não pode julgar uma pessoa viva. Moisés vai suportar o julgamento com a sua geração. Mary William Branham também irá suportar o julgamento com a sua geração. Cada profeta mensageiro irá suportar o julgamento com a sua geração. Não haverá aqui chamado, não, é porque eu vou ser julgado com a Bíblia. Não, a Bíblia não vai te julgar. A Bíblia é muito contraditória. Noé, na sua geração, bebeu ou não bebeu? Noé bebeu vinho. A Bíblia diz que Noé bebeu, embebedou-se até que ficou sem roupa. Você vê? Mas hoje o cristão pode beber vinho? Não, já não pode beber. Então como que você me explica? Numa geração Noé bebeu, não era pecado, e hoje já não podemos beber. Por que não podemos beber? Numa geração não era pecado casar com sua prima, o seu irmão Abraão casou com sua irmã Sara, Isaac casou com Rebeca, sua prima. Não era pecado casar com prima. Mas hoje é possível casar com prima? Não. Hoje já não podemos casar mais entre irmãos. O mesmo Deus que permitiu casamento entre irmãos, hoje não permite casamento entre familiares. Agora, como é que você explica isso? Qual vai ser a lei usada para te julgar? É Deus que havia dito, por exemplo, que quando um irmão mais velho morre, então a cunhada iria ficar com um dos irmãos do falecido. E ele ia fazer filho para a conta daquele irmão falecido. Mas o mesmo Deus mandou João Batista para dizer, não, Herodes, chega. Já não funciona isto. Quando um irmão morrer, então deixa a cunhada ir embora. Ou ela vai casar com outras pessoas. Não é necessariamente que vocês levem a cunhada para poder fazer o quê? Ela mais de esposa de casa. Então, a pergunta que vem, se a Bíblia vai julgar as pessoas, qual é a lei que há de ser usada? De Moisés que mandou apedrejar? Moisés mandou isso. Moisés nunca alterou a sua palavra. Ele disse, qualquer um apanhado em adultério deve ser apedrejado. Qualquer um que pecar deve trazer animal para sacrificar. Isso era a lei de Moisés. É o que Moisés pregou na sua geração. Jesus não pregou isso. Jesus não mandou ninguém fazer sacrifício, não mandou ninguém apedrejar o outro, até porque, ao contrário, ele desmentiu alguém que queria, desmentiu pessoas que queriam apedrejar uma mulher flagrada em adultério. Vieram com ela e disseram, essa senhora foi encontrada no ato. A lei de Moisés manda que seja apedrejada. Era suposto que Cristo dissesse, sim, exatamente, vamos aplicar a lei, pegasse a pedra e atirasse, mas não. Ele disse, ok, estou a perceber que vocês viram ela, ok? Agora aqui a questão é, aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra. Mas como assim? A lei de Moisés mandava alguém para tirar a primeira pedra? Não. Então cada profeta vem para pregar a sua mensagem na sua geração. E hoje o profeta Jacob Filipe veio para pegar a mensagem dessa geração. Agora, os religiosos desse tempo devem saber que no julgamento cada profeta virá com sua geração. Você querendo como não, saiba isto.
Julgamento é cada profeta com sua geração. E para nossa geração, temos o profeta Cacó Filipe, que virá com o seu livro, esse livro aqui, que vai julgar a essa geração. E você que nunca leu, te convido a ler este livro para que você possa saber aquilo que Deus está fazendo hoje. Porque Deus está vivo. Você vê? Deus está vivo e se Ele está vivo, então Ele fala. Então se Ele fala, Ele está por aqui, fazendo uma coisa por meio de um profeta. E esse profeta chama-se Cacó Filipe. Eu vou ficar por aqui, agradecer a todos vocês que estão aqui e que continuem assistindo o vídeo e vendo e lendo o livro do profeta Cacó Filipe. Qualquer dúvida e comentário, estejam à vontade. Eu estou aqui a qualquer momento para podermos debater e interagir. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.